Boa noite, pessoal. Boa noite, Bibiane. Esperar o pessoal ir entrando. Começar mais uma live. Mandinha de boa noite, pessoal. Vitória. Aê! Boa noite. Salve, Tudo salve, certo? dia. Opa, peraí que o equipamento desligou aqui o trem. E aí, tudo certo? Só você que vê. Agora foi. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Felipe. Quanto tempo? Vamos fazer umas visitas aí pra gente. E vice-versa. Chega aí. Chega mais. Capital Federal tá tranquilo. Pessoal aí, boa noite. Hoje mais uma lição aí, viu? Boa para boa reflexão. Tá dando bom. Tá com problema no áudio? Mas eu acho que é o meu aqui. Deixar do celular mesmo. Aqui tá Tá me ouvindo? normal. Para mim tá normal. Consegue me ouvir tranquilo? Né? Pessoal, aí tá todo mundo tranquilo aí? A minha mãe falou que tá falhando. Meu. Falhando do. Ah, então não era o trem, não. Não era o trem. Deixa eu pegar de novo aqui. Deve ser a internet que vareia. Esse pequeno momento, Deixa eu ver. aqui para mim seu áudio tá normal. Ó, melhorou. Tá, depois a gente começa de. Tá dando uma cortadinha, mas como a leitura é minha, acho que dá para administrar mesmo se der umas falhadinhas, né? Complicado é ficar falhando na hora da leitura, né? Não dá nem para saber o que está acontecendo. Mas fica assim. Lembrando aí, né, pessoal, sobre a nossa água, ou melhor, a água de cada um. Colocar aí, olha lá, o copinho todo bonitinho. Olha só que beleza. A garrafinha tá aqui, né? Coloquem aí do lado de vocês para que a gente possa fluidificar essa água, cada um e aqueles que vão estudar conosco. Isso aí. Né? Perfeito. Vamos, Vamos nessa? vamos lá, vamos começar então fazendo a prece, pedindo a Deus, irmãos, a nós, nossas escolhas, os ensinamentos de hoje, que a gente consiga colocar em prática tudo que foi aprendido, tudo aquilo que está sendo passado para a gente, deixar que entre pelo caminho. E pedir também que abençoe esse estudo com tudo aquilo que for de bom proveito.
Seja. Vou tirar isso aqui. Decidir. Pronto. Vamos lá. Beleza. Antes, deixa eu só escrever aqui. Jesus no lar. Jesus no lar. Lição número 45. Que é o imperativo da ação. Tá dando uma cortadinha então, ó. É o meu. Verdade, deu uma falhazinha mesmo. Ativação. Vamos ver se às vezes dá uma melhorada. Beleza. Aqui tá tranquilo. Maravilha. Vamos ver se a gente... A leitura... Vamos ver se a internet ela sossega depois da leitura. Às vezes tá um pouco... É isso aí. Tá agitada, realmente tá dando uma falhazinha. Um cortezinho mesmo. Vamos ver. Então, tá fixado ali, né? Jesus no lar, lição 45, o imperativo da ação. Bora lá. Ela é assim. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um. A fim de poderem entoar hosanas contínuos ao Pai amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, respondeu o apóstolo, intrigado. É a água estagnada, sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, senhor, redarguiu o discípulo, desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? O interpelado pensou e esclareceu. Indiscutivelmente, é a terra boa desprezada, porque o solo empedrado é áspero. Não, empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho da traça destruidora? É a túnica não usada. Endereçando expressivo gesto, isso aí foi a resposta, né? É a túnica não usada. Endereçando expressivo gesto a Judas, interrogou: O que acontece ao talento sepultado? Respondeu sim: Perde-se por inútil, senhor. Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Resposta: nos lugares em ruína ou votados ao abandono. André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro, qual é, em verdade, a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: o templo está repleto de adoradores, e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo,
onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos. O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora por meio dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol, cada dia, para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da Boa Nova. Amar, servindo, é venerar o Pai, acima de todas as coisas. E servir, amando, é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por essas normas, em nosso movimento de redenção, é praticar toda a lei. Muito bom, muito bom. Pois é. Cada capítulo é fascinante, né? Que traz para a gente essas reflexões e a gente coloca isso, né, na nossa vida e a gente vê até onde a gente está errando, né? Muito bom. Pois é. Vamos lá, no começo, né, Pedro, né? O próprio título, né, já fala, o imperativo da ação, né? O que é o imperativo, né? É aquilo, né, que tem que fazer, né, que tem dever. Então, tem dever de ter ação. Então, a gente tem que ter ação, a gente não pode ficar parado. E aí, quando eles começam, né, são os aprendizes, né, ou seja, estão lá todos para errar e aprender com os erros, assim como nós. É. E ele já começa, né? O Felipe falando da meditação, né, um pouco meio parado, talvez você pensando ali, né? Tiago fala um retiro espiritual, os discípulos do movimento renovador, né, deveriam se isolar numa zona inacessível ao pecado, né? Opa, vou ficar limpo, impuro ali, não vou errar, mas não é errando que se aprende. Eu vou ficar parado. Eu sei que às vezes é melhor a gente aprender sem errar, mas às vezes a gente precisa errar para ficar mais fixado, né? Não é assim que a gente, às vezes, a gente vai voltando, né? As coisas vão acontecendo. E aí depois ele chega e fala, né, que prefere abandonar as atividades para ficar apenas, como que ele usa aqui, ó, o abandono das atividades profissionais por parte de cada um a fim de poderem entoar hosanas contínuas ao Pai amantíssimo, né? Vou ficar adorando a Deus e aí eu vou me evoluir, vou ficar parado rezando, vou ter a oração, né? A orar, o próprio nome já fala, né? Eu vou fazer oração, falta ação, vou ficar somente rezando sem ação, sem trazer a parte do trabalho, sem ter esse trabalho, né? De viver, de aprender. Então ele já começa a falar, né? E essa questão do trabalho é muito complexa, né? Porque é o trabalho que nos traz, né, a evolução. Inclusive, ele está nas leis do trabalho, uma das leis divinas, né, que traz no livro dos Espíritos. Sim. Ali, o Felipe, um daqueles debates, né, entre os apóstolos, né? Que é interessante pra caramba isso, né? Na verdade. Porque é necessário, eles não estavam ali só para ouvir também, né? E mesmo se eu ouvisse tudo, né, não é assim que a coisa funciona, né? Só de ouvir você não apreende toda a informação, não apreende conhecimento só ouvindo, né? Não existe isso. A coisa, tudo bem, ele está falando, Jesus provavelmente já tinha falado um monte de coisa, não tem nenhuma localização temporal aqui, né? Explanar os aprendizes, quando, onde, depois do que, antes do que. Não tem, né? Estavam discutindo ali sobre as necessidades de preparação para o reino divino. É como ser um bom cristão, não é isso? Como ser, né, um bom discípulo do mestre? Como ser um bom apóstolo, né? Um seguidor?
E aí vieram essas sugestões aí, né? Curiosamente, todas elas ligadas mais a retiros, né? Ao afastamento do campo de batalha. Eu tô fora das atividades, né? Fora das atividades e tal. E o mestre do lado, né? Passando aquele tanto de informação e tal. Né? Cada passo ali, cada situação, mesmo que não tivesse nada a ver com nada, vinha uma lição, né? No culto, por exemplo, desse domingo agora, a gente leu sobre aquela passagem, quem é minha mãe, quem são os irmãos, né? Estava lá na casa, né, só para a gente relembrar rapidamente aqui. Ele estava numa casa cheia de gente, e aí o pessoal tem, aqui, ó, tem participação especial aqui hoje. Aí tava numa casa cheia, lotada, né? De gente. E aí veio a mãe dele, né? E os irmãos não conseguiram entrar nessa casa, né? Tava lotado, seguidor. E aí o pessoal perguntou para ele, né? Pô, falou para ele, né? Ó, sua mãe aí não tá conseguindo entrar, seus irmãos. E ele pergunta, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quer dizer, e vem trazer, né? Todo aquele que faz a vontade do pai, esse é minha mãe, meu irmão, minha irmã, né? Minha mãe. Traz a lição ali numa situação nada a ver. Né? Então, aquele tanto de informação. Né? E os discípulos ali, os seguidores, tudo mais, recebendo isso. No entanto, ainda assim, né, nos pegamos nessa situação aqui, de sugerir coisas que a gente fica basicamente voltado a nós mesmos e não oferece ao mundo, né? Ou não retorna ao mundo, ou não se oferece ao mundo. Né? E fica ali boa noite. Aliás, boa noite, pessoal. Né? Sejam muito bem-vindos aí, pessoal, que a gente ainda não teve oportunidade de cumprimentar. A gente não se oferece, né? Não oferece seu potencial ao mundo. E todo mundo tem potencial, né? E que tal o detalhe, né? Cada um, cada qual, do seu modo, né? Com as suas aptidões. Porque a gente também não está começando agora. Mesmo eles não estavam começando ali, né? Os discípulos e etc, né? A gente vem nessa jornada aí alguns milênios, né? Uns milhões aí de anos nessa jornadinha na Terra aqui, né? Só mudando de receptáculo. É Né? legal. Boa noite. Mais para frente, a hora que passar um trecho, eu vou comentar esse detalhe que você acabou de falar sobre os nossos potenciais. Pois é. É muito bacana. Só ver aqui, ó, pra gente não perder o fio da meada aqui, ó. A Amanda colocou: orar não basta, precisamos estar no campo de batalha. Em ação, É, exato. O imperativo, né? A ordem de ação. O imperativo na língua portuguesa é aquele, né? Aliás, os 10 mandamentos, né? Eles foram feitos na linguagem, no modo imperativo ali da linguagem, né? Tu não, é como se tivesse um tu na frente de cada uma das coisas, né? é verdade. Tu não matarás, tu não roubarás, né? Não prestarás falso testemunho contra seu irmão, etc, etc. É o modo imperativo ali na comunicação, né? E aqui é o imperativo da ação, né? Do agir, que o Felipe já comentou. E é muito legal a gente comentando esse negócio da ação, do trabalho, né? Que inclusive está ligado, né? E aí, há um tempo atrás, eu tinha feito também um estudo e eu acabei lembrando disso, né? Sobre das questões das leis divinas, né? E da questão da lei do trabalho, né? E aí me veio a questão 676, né? Do livro dos Espíritos, né? Porque o trabalho é imposto ao homem. E aí falava, né? É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Ou seja, né, ele precisa evoluir, né? Nós precisamos evoluir. Sem o trabalho, a gente vai continuar como se fosse crianças, né? Então, não é parado que a gente vai conseguir alcançar esse reino divino. Não é parado que a gente vai ficar sem ter isso. Muito embora, né? Com certeza não é. Muito embora essas sugestões aqui
É, algumas delas até a gente leva em consideração, tipo a meditação, a primeira delas, né, do Felipe. Né? Meditação, acho que é a única plausível, para falar a verdade, né? Eu O outro é o retiro espiritual. Oi? acho que o Felipe é um cara bom, hein? O Felipe era um cara esperto, né? O nome é de nome o negócio. Porque Entendi. Ele, falando sobre o impositivo da meditação, pô, de Cristo fazia isso. Muito provavelmente com base nessas manifestações do Cristo, né? Nessa postura do Cristo. Tá lá, fala, não sei o quê, sobe um monte, medita e tal. Dá uma meditada, volta, né? Pensa na missão, né? Pensa no que ia ter que encarar, né? Aure novas energias ali para continuar a tarefa e vai, né? Meditação. Essa aqui talvez seja a única plausível, né? Porque isolar, como sugerido aqui, né? Isolar-se em zona inacessível ao pecado. Pô, o pecado tá aonde está o pecado? o Tem um pecado lugar geográfico. Eu entendi o que ele quis dizer. Tem lugares que são mais propensos mesmo, não, o que ele chama de pecado, ou seja, a desviada, a lei divina, tudo mais. Né? Tem lugar. Mas o que eu quero dizer é, o pecado mesmo. está dentro de nós. Pô, lembra do filme do Chico Xavier? Vocês lembram, gente? Do filme do Chico Xavier? Quando ele chegou numa determinada idade ali, já chegou na juventude, o pai dele, como era, né, até comum, digamos, né, naquela época, chegou com ele, foi numa casa de prostituição. Né, levou ele para lá, Chico, vai virar homem, não sei o quê, aquelas histórias. Né? Aí ele chegou lá, o que, que ele fez? Seria um local acessível ao pecado, né? Poderia considerar no sentido que no contexto que foi apresentado na lição. E aí, o que que o Chico fez? Transformou o ambiente, né? Transformou, pôs todo mundo para rezar. Lembra dessa cena? Não me Lembra? recordo. Eu já Pôs assisti um. todo mundo para rezar. Todo mundo para rezar lá dentro da casa de prostituição. Todo mundo rezando. Tava um barulho, não sei o que, conversa. De repente todo mundo calou. E o pai do Chico tava conversando com, eu acho que a chefe lá, não sei, né? A dona do lugar. E de repente todo mundo calou a boca. Aí eles, vai, o que tá acontecendo? Ele começou aquela coisa, né? Na voz de viludo, assim. Aí eles foram olhar, tava todo mundo rezando. Ai. É muito curioso, né? Mas o potencial aqui, a Vitória falou, ó, tudo está dentro de nós, né? Só vivemos e sentimos as coisas se nos... Como é que é? Tá branco aqui pra mim. Não tô... Tudo isso. Nos Nossa, permitimos. Ah, beleza, aqui, ó. No de baixo, tá. Tudo está dentro de nós, né? Só sentimos e vivemos por aquilo que nos permitimos. Pô, exatamente. Então não adianta também, né? o Porque caso aí isolar não permitiu o pecado, né? Muito pelo contrário, né? é o chamado aí pecado, né? Nesse sentido aqui do texto, que é o desvio de rota, né? A rigor, qualquer desvio de rota seria pecado, né? Mas, enfim. E aí, João, olha, a outra sugestão aqui, a adoração constante. Errado não tá, mas do jeito que ele, né, colocou aqui, olha só, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais, né? Adoração constante também. Adorar constantemente. Fazer disso uma regra. A adoração é uma regra. Até uma lição de humildade e gratidão. Tudo bem, adorar sempre. Mas abandonar, né, as atividades profissionais por parte de cada um, né, a fim de entoar as hosanas que o Felipe comentou, né, daqui a pouco. Quer dizer, está esvaziando ali a sua aptidão profissional, aptidão para contribuir até, né, na região que você está. Né. Qualquer que seja a profissão, a gente faz alguma coisa, né? A gente está servindo, a gente está fazendo alguma coisa para alguém. Ou com reflexos na vida de alguém. Normal, né? Nossa profissão é assim. Qualquer que seja ela. Até o vendedor, qualquer uma, vendedor de picolé, até o grande executivo. Né?
todos têm o seu papel e fazem, né? Inclusive nas leis do trabalho também ele fala, né, a questão de qual trabalho, né? O importante é você se tornar útil, né? Você, É, então todos os trabalhos são dignos, né? Então qualquer um, o importante é você ter essa, vamos falar assim, utilidade, seja ela ajudando na caridade, sendo útil ao próximo, que às vezes a pessoa realmente não precisa trabalhar porque condições financeiras ela tem para se manter, mas ela tem que ser útil e útil. aprender com. Exatamente. Toda ocupação útil, né? Pô, 3 palavras para definir. O que é trabalho? Toda ocupação útil. 3 palavras. E amplo pra caramba. Só que o útil ali, né? Ocupação o quê? Útil. Isso aí qualifica toda a coisa, né? Dá mais sentido a tudo que a gente está falando aqui, né? É bem isso, né? Porque acho que é bem esse ensinamento que ele traz, né? Opa, peraí, pessoal, não é bem por aí. O que que adianta você estar lá parado, né? O que que adianta você não fazer nada? O que que adianta você só rezar? Vamos colocar uma coisa útil, né? Quando ele dá esse monte de exemplos. É. E a adoração constante aqui, nesse sentido, ele também não é sinônimo de vida contemplativa, né? Estou aqui com o Livro dos Espíritos também. A primeira lei que é mencionada é a lei de adoração. É uma lei a adoração. Então, quer dizer, a princípio não está errado adorar, né? Tem que adorar. E o que é adoração na dicção espírita? De acordo com o Livro dos Espíritos, né? É a elevação do pensamento a Deus. Né? Pela adoração, a alma se aproxima dele. Então, quer dizer, está errado? Não está errado. A adoração por si só. Mas nesses moldes ali, não, porque está muito próximo da vida contemplativa. Muito próximo, não. Está sendo a vida contemplativa. E tem uma pergunta específica sobre isso, que é a 657. Diz o seguinte: os homens que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, têm um mérito aos seus olhos? Quer dizer, aos olhos de Deus, né? E a resposta é interessante, é não. Porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem também, né? São inúteis. São inúteis. Está falando aqui. Aliás, não fazer o mal já é. Não, quer dizer, não fazer o bem já é o mal. Está na resposta, né? Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele. Visto que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Olha só, né? O esclarecimento aqui. E Então, aqui, aquele que se. Pô, a parte final aqui também é interessante. Aquele que se consome na meditação. Olha só, a meditação aí. E na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, posto que a sua vida é toda pessoal, inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não haja feito. isso é muito legal, porque até no próprio nome, né? Adoração tem ação. Então, tudo está ligado. E igual você falou, se você não fizer o bem, também é como se você estivesse no caminho do mal. Já é o mal porque está desperdiçando tempo. A moeda divina, né? Está desperdiçando a moeda divina aqui. Está esgotando. É como se fosse uma ampulheta, né? De novo a comparação. Pegou, virou a ampulheta. Tá lá, nossa vida. Pá! Tá programado, né? O tempo dela. E vai cair na areinha. Ele não tá desperdiçando a areinha. Né? Ali não produzindo. Né? Não fazendo o que devia fazer. Isso tem consequências ruins para o espírito, intuitivamente. Intuitivamente. Quando, se a gente pegar, fazer um paralelo, né? Aqueles que entenderam a parada, entenderam que a parada é servir. E aqueles que não entenderam a parada, que é servir, né? Que não sabe, fica meio perdido ainda na história. Né? Ainda transita naquele indiferença, hora ajuda, aí de repente está indiferente, bastante indiferente, e fica mais na indiferença do que em se dispor a fazer algo. A diferença é gritante
em termos de tranquilidade, né? Serenidade é aquela coisa, né? Quando o sujeito, depois de um monte de encarnação, tropeçando, caindo, né? Aí levanta, vai para a próxima encarnação, né? Tropeçando, caindo, levantando, doendo pra caramba. Depois de um monte de encarnação desse jeito, finalmente ele entende a parada. A serenidade é uma marca, assim, uma nota característica. O bicho pode estar pegando fogo, assim, tudo em volta, o bicho pegando, tal. A serenidade está ali. Pode estar sofrendo, mas está sofrendo de maneira diferente do que um de nós sofreria, né? É um estado de espírito diferente. Essa é a nota característica, né? Porque está cumprindo a lei. Simples assim, né? Aproximou do Pai. Aproximou. Então a vibração já é diferente. É legal você falando dessa questão de várias encarnações, né? E é uma coisa muito legal para a gente trazer também. Sentido assim, a gente está hoje nessa encarnação, estou vivendo hoje nesse lugar, porque eu preciso aprender alguma coisa neste lugar, que era uma coisa que estava me faltando. Às vezes a pessoa nasce em determinada parte do mundo, porque ali ela vai aprender alguma coisa. Às vezes ela não vai ter uma questão religiosa, que ela precisa aprender, porque às vezes em outra vida ela já aprendeu isso. Mas às vezes ela precisava, talvez, viver em harmonia, viver uma mente mais calma, enfim, N motivos. Então, cada lugar é um jeito dessa pessoa aprender alguma coisa nova, né? E aí, cada situação, assim, trazendo para o texto, né? Assim, cada situação que alguém fala, às vezes, é uma situação que às vezes precisava aprender também. Então, talvez era aquela verdade que ele enxergava naquele momento. Então, um nível assim de reflexão. Uhum. Ninguém erra de endereço, né? A gente não cai de paraquedas, né? É empurrado, né? Não cai errado, né? Não erra de CEP. O Não erra de CEP. funciona, Hã? o GPS funciona. Esse não tem como, não falha de jeito nenhum. E aí a didática do Cristo é muito interessante, né? Ele sempre pega coisas do dia a dia. A pessoa, ele pergunta de onde a pessoa conhece, né? A maioria era pescador dos apóstolos, né? Dos discípulos, mas nem todos eram, né? Mateus, por exemplo, era coletor de impostos, né? Levi é Mateus, é a mesma pessoa, né? Às vezes o nome, né, variando confunde a gente, mas é a mesma pessoa, por exemplo, né? E o Judas era o tesoureiro aí da turma, né? Comerciante e tudo mais. Mas enfim, ele vai perguntando, né? Pedro, e aí? Como é que funciona, cara? E a água? Qual que é a água que, né? Ele coloca e desprende miasmas pestilenciais, né? Água parada, sem proveito. Tudo com base na experiência de cada um ali. Ele extrai. Por isso que é um líder sem igual, né? Com base na experiência de cada um, vai extraindo conhecimento. É um método também interessante. Quem fazia isso era Sócrates. Eu estava estudando e ele falava que era a questão da técnica maêutica, né? Maiútica. E ele Era falava, Sócrates. ele não responde, ele traz uma outra pergunta. E só a título de curiosidade, pessoal, maêutica, ela vem do grego, né? Significa parteira. E ele usou esse nome porque a mãe dele era parteira, né? E ela ajudava as pessoas a darem à luz, né? E assim como ele, do ponto de vista dele, sábio como ele era, ele ajudava a dar uma luz para a pessoa, para clarear as ideias. Então ele usou esse nome como técnica maêutica por conta disso. Nossa, é demais. Partum. Método dialético, né? Interessante demais. E vai perguntando. Vai perguntando. Até a pessoa chegar na conclusão. Ela chega. Ela oferece a resposta que ela estava procurando. É um negócio muito massa. E ele fez isso, pô. E aí, Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? Tá morto, né? Bartolomeu. A terra que se enche de matagais daninhos, como é que é?
né? Terra boa desprezada. Tadeu, né? Qual que é a túnica que vira ninho de traça? Era usada. Tudo assim, né? Tudo no mesmo sentido. E Judas, né? Como é que é Judas? O que acontece ao talento, grana, moeda, sepultado, enterrado? Né? Perde por inútil. Não tem sentido nenhum. Né? Dinheiro enterrado não faz sentido. Que não circula, não faz sentido. Né? Ter muito dinheiro e não. Aliás, no, na revista Espírita tem, eu fiquei agora em dúvida se no Céu e Inferno tem também o exemplo do cidadão, eu acho não, esse é da revista Espírita mesmo. A gente até comentou uma vez aqui na live. É um cidadão que vivia como mendigo e tal, vivia super simples, né? Aquela Eu coisa, não sei, mas simples assim, forçadamente simples. E aí, né, salve a força, Mister Anderson, está conosco aí. Ó. grande ideia. E aí, determinado dia, tinha um restaurante na parte de baixo, morava na parte de cima, começou a cheirar, tudo chegou lá, o cidadão estava falecido já, né, em estado de decomposição, por isso do cheiro. E foram ver, o cidadão tinha posse, tinha muita coisa, mas ele morreu de fome, morreu como se fosse, né, alguém que não tivesse nada. Se privou, olha, olha que coisa, né? Se privou do recurso que ele tinha. Pô, o que acontece com o talento que não é usado? Que o dinheiro ali que ele tinha, e que não era pouco, e não foi usado. Ele sepultou ele, né, no caso lá. Né? Ele estava enterrado porque ninguém usava, nem o dono não usava o dinheiro, e faleceu por isso, né? Uma espécie de suicídio, né? É colocado como uma espécie de suicídio, né? Para a gente não fazer, né? Não repetir. É como exemplo do que não fazer nesse caso, na revista Espírita, né? Eu achei que era do Céu e Inferno, porque quando eu estava estudando eu escutei um outro exemplo, e quando você começou, eu achei que você ia dar esse exemplo. Provavelmente, não, com certeza tem um lá também nesse sentido, né? Tem alguns na segunda parte, né? Daqueles relatos dos espíritos, né? Em diferentes estados, né? Ali, os felizes, os sofredores, tal. Enfim, vale a pena dar uma olhada, né? Depois, conferida para ver ali os testemunhos mesmo da pessoa, né? A pessoa se manifestando, falando, olha, acontecendo isso, tá acontecendo isso, aconteceu isso comigo por conta disso. É muito interessante. Né? Quem ainda não deu uma folheada, vale a pena investir. O Investir um estudo, tempo ali. Hã? o estudo é importante. Vale a pena investir um tempo. Tudo bem. E foi perguntando, perguntou, né, para todo mundo ali, quase, né? André, Tiago, além dos outros que a gente já comentou, né? Qual é a função do fermento, e depois vai, né? Fala, pô, aí vem um tapa, né? Olha, fala assim, o templo está repleto de adoradores, né? Mas a miséria rodeia Jerusalém. Quando ele fala isso, né, você pega, né, o templo, né, nós, casas espíritas, a igreja católica, todos os lugares, todos os lugares. E quando ele fala Jerusalém, é o todo, né? Fala, poxa, lá tá cheio, mas e em volta? Miséria, tá ali, né? E chama a responsabilidade, né? Tipo, turma, vocês não entenderam, mas vamos reforçar, né? Eles mesmos já tinham falado, né? Todo mundo ali que já tinha, com base na sua própria experiência, exposto, com exemplos, inclusive, da natureza, né? Como é que funciona a vida, né? Ou flui, ou apodrece, estagna. E quando estagna, costuma apodrecer, né? Fica inservível, ou fica sem valor, como a moeda, né, que ele colocou aqui. Ele coloca, se a luz não serve para expulsar as trevas, a candeia embaixo do alqueire aplicado, né? A vela debaixo de um cesto. Se o pão foge do faminto, se o remédio distancia do enfermo, né? O que é que a gente está fazendo? O que é que está acontecendo? Se o recurso não chega aonde tem que chegar, em resumo, né? Não serve para nada o recurso. Para que você está trabalhando? Ele é um não recurso. Ele não está chegando. Ele é recurso quando chega. Né? Em todo caso, a pessoa tem um recurso e não usa. É a mesma coisa, mesmo que É. não tiver.
não usou. É uma riqueza não usada, é um talento, é uma aptidão, aí no caso, no sentido de aptidão não utilizada, né? No caso deles aí. Reforça que o reino divino guarda o imperativo da ação, ele filosofa, né? Ele traz uma frase muito bonita. Primeiro, né, sigamos adiante, aquelas palavras de encorajamento, né, que tinha que ter sempre, eles eram os trabalhadores da primeira hora, né? A galera que apanhava, que levava pedrada, não tinha vida fácil, não. Combatido com lei, prisão, com pedrada, porrada, bomba. Tiro não tinha. Enfim, tudo que tinha direito ali. Xingatório, difamação, calúnia. Mas então tinha que ter essas palavras sempre, né? Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora. A verdade salvadora. Né? É ela que vai salvar. É verdade. Por meio dos pensamentos das palavras, dos pensamentos. Dos pensamentos. Ele vai no pensamento. Das palavras, das obras e das nossas próprias vidas. Né? Tome-lhe responsabilidade. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito e tal. Né? Dá o exemplo do sol, desce a claridade, cada dia para extinguir as sombras da terra. Tudo Oi? do sol é muito legal, né? E quando ele fala, né, o todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Ou seja, Deus criou nós para a gente se evoluir, né? E ele não colocou um ponto ali para a gente falar assim, não, você só vai evoluir até certo ponto. Claro, ele tem lá, olha, nessa encarnação, você tem, vamos falar assim, sua missão para você evoluir, mas se você conseguir evoluir mais do que aquilo que você precisa, olha, é maravilhoso. Ele não fala assim que você não pode evoluir, né? Então, assim, ele criou a semente, né? Então a gente está numa evolução assim, sem limite. E quando ele fala a questão do sol, né? É muito legal que o sol vem para fazer o trabalho dele, né? É o que às vezes a gente precisa fazer, né? Você não escolhe, né? Ah, hoje, nossa, hoje eu só quero fazer aquilo. Não, você vai lá e faz. O sol vem, ele nasce todos os dias com a intenção que o trabalho dele, qual que é o trabalho dele? Iluminar. Seja ele vai iluminar o pobre, o rico, o evoluído, o não evoluído, quem está precisando de calor, ele vai iluminar tudo. A missão dele era essa. Então ele segue o trabalho da missão dele. E é o que a gente deveria fazer, né? Seguir o trabalho da nossa missão. E que é justamente o contrário, né, do que o pessoal comentou no início, os discípulos, né, os apóstolos. Quer ver, ó, o Bartolomeu estava destacando a necessidade do jejum incessante com a abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Então, assim, a intenção era boa, mas aí evitar o contato com pessoas impuras. Ele tinha que evitar o contato com ele mesmo, né? No caso ali. O E que seria impossível. Não é assim? Não é. É ou não é? A situação era essa que se apresentava. Olha como é que é paradoxal, né? A gente entrar nessa linha de raciocínio. Eu não vou ter contato com pessoas impuras, porque agora eu vou me dedicar à oração. Eu continuo impuro. Continuo. Eu não sou perfeito. Eu sou talvez um pouco snob. Um pouco vaidoso. Ali, né? talvez De achar que eu. Oi? Um pouco? talvez mais do que achar que é um pouco. A pessoa que achar que Exatamente. Prepotência da nossa parte. Aí a gente se coloca numa espécie de pedestal, né? Ah, eu tô acima, eu não me misturo com essa gentalha. É quase isso a frase, né? É porque aqui tá bonitinho, né? Olha só que legal. Abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Mas quando você coloca assim, não me misturo com essa gentalha, né? É o que é, as coisas são o que são. É isso que quer dizer. Só que um com grande, outras palavras. um grande Oi? conhecedor de palavras, né? Fica longe dos cabeça de frango. É, as cabeças de frango. Agora, no final, né, Felipe, pô, a filosofia, que é maravilhosa, né, bicho? Ele fala assim:
Não é outro ministério da Boa Nova, né? Quando ele destaca o negócio do serviço e tal, do sol e tal. Ele fala: amar servindo é venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir, amando, é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Né? Essa frase aí, a gente tem que tatuar ela assim no braço, para a gente ficar olhando ela todos os dias e nunca esquecer disso. Essa palavra que é a mais linda que tem, né? E o significado dela, né? Para a gente não esquecer, né? Esse, Toda, né? toda a lei, toda ela. O que é tudo? Tudo é tudo. O conteúdo da vida é servir amando, né? Amar servindo, que é venerar o Pai, e servir amando. Pronto. Esse é o conteúdo da vida. Só um trechinho aqui do Fonte Viva, olha só. Deixa eu ver quanto tempo a gente ainda tem aqui, né? Já dá até 4 minutinhos. A lição 82. Não vou ler inteira. Vou só mencionar alguns trechos aqui. E ela começa o seguinte, ó. Fonte Viva, né? Fonte Viva está aqui. Lição 82, ela é quem serve, prossegue. É o nome dela. Aí tem a epígrafezinha, a citação bíblica. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, né? Marcos 10, 45. Ela começa assim, a natureza é em toda parte um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. O irmão já chega com essa já. 2 pés no peito, assim, da gente. Né? A natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Qual é o processo normal de evolução? O espírito de serviço. Servir. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. Aí a gente sabe muito bem como é que funcionam as coisas, né? E olha que aqui ele está falando, né, de coisas mais profundas do que só limpar a própria casa, de só arrumar próprias coisas aqui e tudo É mais. num contexto geral. Geral, geral. Não é sobre coisas comezinhas, né, da vida, não. É a criatura que serve pelo prazer de ser útil. Progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Dá-se um jeito, né? Ela dá um jeito. Ela resolve a parada. Que mais? Quem aprende a servir, né, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. É uma noção aqui do que a gente chama de proatividade. Proatividade. Pô, a gente não tem que ser proativo trabalhando, né, Felipe? Tá na empresa. A gente não tem que ser proativo. O funcionário que fica só esperando, só na dele. Às vezes ele cumpre a tarefa que tinha que fazer e fica lá. Não faz mais nada. Fica só na rede social. Como é que ele é visto pelo empregador? Né? O ator que não vai para frente. Não é bem visto. Então, Não é bem visto. A não ser que seja esse o combinado mesmo. Olha, você vai fazer só isso e depois você pode ficar à toa. Se tiver sido combinado, tudo bem. Mas no geral não é assim que é combinado, né? Mas e o nosso empregador aqui chama Deus, que nos joga aqui, tá? Já deu a ordem, já passou a instrução, deu a ferramenta para o trabalho, e a gente está na área de trabalho, a gente está no local de trabalho. E aí? Ele espera o quê? A mesma coisa. Proatividade. Proatividade. É para procurar serviço. é assim. Ah, mas e o serviço? Mas o serviço chega. Chega. Tudo bem, ele chega. Mas se eu não estiver disposto, né, eu vou rejeitar. Eu vou achar que não é comigo. Vou repassar, vou delegar, terceirizar o trabalho. Ou seja, mérito zero. E a nossa proatividade, nesse sentido,
Ela é para ir ao encontro mesmo. É para ser como o Cristo falou aqui, ó. O pão que chega, para chegar ao faminto, eu tô fazendo uma. Tô parafraseando aqui, paráfrase, né? O pão que deve chegar ao faminto, o remédio que precisa chegar ao enfermo. É isso. Ele precisa, né, nosso papel precisa ser esse. Por isso que Haroldo, ele fala assim, caridade é verbo. Algumas palestras dele ele fala, caridade é verbo. O que ele quer dizer com isso? Que é ação, é agir, né? Ficar parado sem fazer nada, se esconder, voltar-se apenas para si, nunca foi, nunca vai ser caridade. Enquanto viger essa lei de Deus, enquanto Deus existir, né, vai ser assim. Quanto tempo que Deus vai existir? Fala aí, Felipe. Deus vive sempre para nós, né? Está em nosso coração. Então, assim, é uma coisa imensurável, vamos dizer, no infinito, que Eternamente. Só isso. é uma coisa Infinitamente. que a gente não conhece, o infinito, né? Quando a Não. gente não sabe. Ou seja, nunca vai mudar. É assim mesmo. Vamos de boa. Vamos do nosso jeito, mas vamos. O É isso. importante é não parar. E lembrar, né? Que é o ensinamento de hoje aí, questão do trabalho, servir, fazer a caridade. Ficar muito tempo aí esperando a hora chegar, não. Porque a hora já chegou, só depende de nós mesmo continuar, né? Esse trabalho. Então, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não gosto daquilo. Não tem problema, vamos fazer o que a gente gosta. Se você é bom com as palavras, que faça o bom uso com as palavras. Se você é bom na leitura, faça o bom uso da leitura, né? Se é bom com as lives, faça bom uso das lives. Mas o importante E vá ao encontro da dor, é né? Ao encontro dela. Assistência, né, aos irmãos. Né? servir. E sempre. Essa é a nossa missão. Não é isso? É isso. A minha parte, ok. Agradeço aí de mais uma live aí. Obrigado por participar com a gente, por nos ensinar também. Pessoal, agradeço aí a todos vocês que nos assistiram. Semana que vem teremos mais, então fiquem com Deus. Espero todos vocês novamente aqui e sempre que precisar também, vamos aí a ajuda do nosso querido Pai Maior. Fique com Sim, Deus, sim. pessoal. Minha parte também agradeço. Agradeço ao Felipe, agradeço ao pessoal pela participação, pela paciência, né? Por estar conosco aqui, guerreiros, até quase 10 horas, ó. Até quase 5 para as 10. Né? E reforço o convite do Felipe. Bora para as próximas. Bora estudar junto, né? Aprender juntos. Abraço, gente. Com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Gente. Valeu.